Boa tarde. Hoje nós vamos para a semana 4 do PET 1 e vamos falar sobre dois gêneros textuais importantes. E dois gêneros textuais que, na verdade, se tratam de um outro gênero textual, a sinopse e o resumo. A sinopse é um texto que vai falar de outro texto, ou seja, ele fala de um filme, ele fala de um livro, por exemplo. Sinopse é um resumo, o qual você não conta todos os detalhes daquele outro gênero principal, se for um filme ou se for um livro, por exemplo. Ela funciona como um convite, um acesso breve ao leitor para que ele se sinta na vontade de assistir ao filme ou de ler um livro, por exemplo. A sinopse, ela é curta, é um gênero textual breve, com uma linguagem objetiva, que vai aguçar a vontade do leitor de assistir ao filme ou de ler um livro. Ao produzir uma sinopse, você não pode dar spoiler do livro ou do filme. Você vai só contar algumas características básicas, sem dar os detalhes, para que assim o seu leitor leia o livro ou assista ao filme. Ao contrário, o resumo é um gênero textual que vai fazer com que nós peguemos um outro texto, ou um filme, ou um conto, ou um livro, e escrevemos com as nossas palavras. É importante ter isso em mente, porque o exercício do PET 1 da semana 4 vai pedir que você faça um resumo sobre a galinha, o conto de Clarice Lispector proposto na semana 3. No entanto, fazer resumo não é você sublinhar algumas partes e copiar igual ao texto. Fazer resumo é você ler a história e contar utilizando as suas palavras, contar os pontos mais importantes. Olha só a diferença. A sinopse você não pode contar os pontos mais importantes. E no resumo você deve contar os pontos mais importantes. A partir da sua leitura do conto de Clarice Lispector proposto na atividade 3, você vai escrever um resumo do conto sem copiar, ok? O resumo apenas contando com as suas palavras a história proposta por Clarice Lispector. Ao acabar, aguardo o envio das atividades, ok? Pelo Class. Até a próxima, pessoal!